requisito. Inciso 2º, para discutir matéria em debate, encaminhar a votação ou justificar o seu voto. Inciso 3º, para apartear na forma regimental. Inciso 4º, para a explicação pessoal. Inciso 5º, para levantar questão de ordem ou pedir esclarecimento à mesa. Inciso 6º, para apresentar requerimento verbal de qualquer natureza. Inciso 7º, quando for designado para saudar qualquer visitante ilustre. Lei Orgânica Municipal. O município considerará o capital não apenas como instrumento produtor de lucro, mas também como meio de expansão econômica e de bem-estar coletivo. Passamos agora ao expediente. Discussão e votação da ata da 39ª reunião ordinária, realizada no dia 31 de outubro de 2016. Ata em discussão. Ata em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário desta casa, vereador Denilson Martins, que proceda à leitura de correspondência do Poder Executivo. Ofício 43216, resposta ao requerimento 6216. Excelentíssimo senhor presidente, atendendo o requerimento 6216, autoria dos nobres vereadores Denilson Martins e Hercílio Nogueira, solicitando as seguintes informações. O imóvel onde se encontra estabelecida as atividades da Prefeitura, antigo Hotel Dom Pedro, foi adquirido pelo município ou ainda é locado? Resposta: o imóvel não foi adquirido e ainda é locado pelo município. Pergunta 2. Sendo locado o imóvel, qual o prazo de locação? Resposta: o prazo inicial do contrato era de 14/7/2015 a 14 de janeiro de 2016. No primeiro termo aditivo, o prazo foi prorrogado até 31 de dezembro do corrente. Pergunta 3. Qual o valor atual do aluguel? O valor inicial do aluguel era R$ 6.600. No segundo termo aditivo, o valor foi reajustado para R$ 7.332,18. Pergunta 4. Favor fornecer cópia do contrato e suas alterações. Está à disposição dos senhores na secretaria desta casa. Portaria 246, de 25 de outubro de 16. O prefeito municipal de Caxambu, no uso de suas atribuições legais, constante no artigo 74 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 17 de março de 1990 e demais atualizações posteriores. Considerando os fatos narrados nos pareceres da Procuradoria Jurídica do município, da Assessoria Jurídica de Belo Horizonte e da Comissão Municipal de Concurso Público, bem como a documentação anexa e os trabalhos realizados pela Comissão Temporária de Sindicância e Processo Administrativo, designada pela Portaria 28, de 24 de fevereiro de 16, com vistas a esclarecer a atuação da empresa Magnus Auditores e Consultores Associados, quando da realização do concurso público municipal, edital 01/2015, ocorrido no dia 21 de fevereiro de 16, processo administrativo 00116. Considerando que a Comissão Temporária de Sindicância e Processo Administrativo apresentou justificativas pela não conclusão dos trabalhos dentro do prazo anteriormente prorrogado, já que a empresa investigada, devidamente notificada a apresentar suas razões finais de defesa, estas ainda não foram
formalize-se o relatório final dos fatos ora investigados, conforme informações do ofício 015-16. Resolve prorrogar a partir desta data, por mais 30 dias, o prazo para conclusão do processo administrativo 0116, nos termos do artigo 164 da Lei Municipal. Portaria 247, de 1º de novembro de 16, resolve nomear a partir desta data o senhor Eduardo Nogueira Bernardes para exercer o cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de assessor especial. Portaria 248, de 1º de novembro de 16, resolve nomear a partir desta data o servidor público municipal, senhor Carlos Henrique Balde de Souza, servente de serviços gerais, para exercer a função gratificada de livre nomeação e exoneração de assessor de administração. Decreto 2105, de 25 de outubro de 16, dispõe sobre transposição de recursos no orçamento 2016. Considerando que os valores estipulados no orçamento não foram suficientes para as dotações que necessitam de transposição, considerando que as dotações que serão anuladas não causarão nenhum dano ao andamento das despesas orçamentárias do Poder Executivo, decreta: fica efetivada a transposição de recursos no orçamento vigente, agregando as dotações mencionadas, no valor total de R$ 384 mil. Decreto 2106, de 25 de outubro de 16, dispõe sobre transposição de recursos no orçamento 16. Considerando que os valores estipulados no orçamento não foram suficientes para as dotações que necessitam de transposição, considerando ainda que as dotações que serão anuladas não causarão nenhum dano ao andamento das despesas orçamentárias do Poder Executivo, decreta: fica efetivada a transposição de recursos no orçamento vigente, agregando as dotações mencionadas abaixo, no valor total de R$ 72 mil. Decreto 2107, de 7 de novembro de 16, decreta: fica determinado ponto facultativo nas repartições públicas no dia 14 de novembro de 16. Ficam ressalvados os serviços das Secretarias de Obras, Meio Ambiente e Parque das Águas, considerados imprescindíveis a critério das autoridades competentes. Passamos agora aos requerimentos. Requerimentos dos vereadores Alessandro Bento Fortes, Denilson Martins de Souza, Eliane de Freitas, Francisco Pereira Fernandes, Ercílio Nogueira, Jean Carlos, Joaquim Fernandes e Nilton Américo dos Santos para participação no 13º Encontro Nacional de Gestão Pública, Prefeitos, Vereadores e Secretários Municipais, promovido pela GEAP, cursos e treinamentos no período de 8 a 12 de 11 de 2016, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Em discussão, o requerimento. Com a palavra, o vice-presidente desta casa, vereador Clóvis Almeida. Senhores, senhor presidente, nobres colegas, povo presente, vereadores. Senhores vereadores, pela primeira vez eu venho falar a respeito de um requerimento de viagem. E eu queria
que os senhores vereadores entendessem que quando eu falo sobre requerimento de viagem, não falo individualmente pelo assunto, ou pela viagem, ou pelo curso que deve ser feito. Estou falando único e exclusivamente pelo momento que a gente está vivendo. Nós estamos com o salário dos funcionários públicos atrasados no município de Caxambu. Nós estamos com problemas no departamento de obras, nas creches. Nós estamos com problema para pagar gastos com ambulância, com deslocamentos no município de Caxambu. E é por isso que eu venho dizer, mantendo uma estrutura que sempre tive, não estou aqui para julgar nenhum vereador. Eu estou pedindo só que nesse momento que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, que a gente tenha que o nosso compromisso da casa em primeiro lugar, em relação a tudo o mais que a cidade está vivendo. Pode ser dito, você não está indo porque você não quer, realmente. Não estou indo porque eu não quero. Eu vou quinta-feira para Belo Horizonte, com a minha condição. Eu vou quinta e vou voltar na sexta porque eu tenho um compromisso. Sem poder ir independente do meu trabalho. Mas a questão é só do momento. Nós vamos, a Câmara Municipal de Caxambu, com despesa de vereadores e com despesa do curso, vai gastar, licença, senhor presidente, individualmente, quanto? R$2.100. São R$16.000 que nós, vereadores, apesar de todo o nosso direito, de toda a nossa situação, vamos fazer. Eu não estou falando por causa do momento, quantos cursos foram feitos, quantas viagens foram feitas. Eu nunca peguei esse microfone para falar contra colega, e não estou falando contra colega, e já está depois da política. Eu não estou fazendo isso para eleição, nem fazendo nada. Nós discutimos essa situação juntos, várias vezes. A gente sabe de qual é o momento da nossa cidade, e principalmente como nós estamos vivendo. E eu presto, senhor presidente, independente de qual situação que vai acontecer, eu espero que dentro desse contato entre nossos colegas aqui dentro dessa casa, a gente tenha um posicionamento mais coletivo em relação ao município. Não estou reclamando que ninguém faça nada. Estou dizendo que nós, Caxambu não tem dinheiro. Caxambu está numa situação que depende de cada migalha que tem aqui. Até concordo que não seja repassado dinheiro para a auditoria, que não seja feito, mas nós temos outros setores, nós temos um hospital com dívidas, nós temos tanta estrutura no município, e eu não estou querendo de maneira nenhuma, principalmente falo com coerência porque é pós-eleição. Se fosse antes da eleição, eu não abria minha boca, porque aí isso se torna eleitoreiro. Mas não é. E também pela própria postura que sempre tive dentro do município. Se várias vezes não viajei, é porque sobrou espaço quando eu não viajei para que outros viajassem, que se inteirassem, que fizessem cursos, que captassem recursos, né? Mas nós estamos aí, gente, praticamente há 45 dias do final do ano, 45 dias do término desse malfadado 4 anos que nós passamos e vivemos aqui. Dentro disso, eu não quero que isso se torne, preferia que isso não tivesse nem vindo a plenário, fiz força para que isso não tivesse vindo a plenário, conversei antecipadamente, conversamos a respeito disso para que isso não tivesse vindo a plenário, certo? Mas acho que se veio a plenário é porque há um entendimento de que existe uma necessidade básica para isso. E eu queria realmente saber dessa necessidade básica. Olha, nós estamos aqui. O que nós estamos falando aqui é de um requerimento para um curso do que? Empresta aqui, por favor. Eu não tenho nem. Dá licença. 13º Encontro Nacional de Gestão Pública. Prefeitos, vereadores e secretários municipais. Gestão pública. Gestão pública, hoje, que eu entendo, é que o Brasil está catando as migalhas para poder refazer
uma história. Está todo mundo catando o seu tabuleiro para refazer uma estrutura. Pela primeira vez, isso não é pessoal, eu não tenho posição pessoal com nenhum vereador, respeito todos os vereadores dessa casa, respeito individualmente, fora daqui, então, principalmente. Estou falando apenas com uma situação política que nós estamos enfrentando. Nós estamos enfrentando, acho que um dos mais delicados momentos do município de Caxambu. Se não foi nós que colocamos ele nessa situação, que eu tenho certeza disso, eu acho que também não deveria ser nós que devemos agravá-lo. Mas isso não vai fazer diferença? É pouco, mas se a gente vê a estrutura do município pedindo para fazer repasse de câmera, outro dia eu estava lá, eu acho que todos nós estavam presentes, quando não tinha 7.500 para pagar o abastecimento, não é, vereador Fábio? Nós estávamos presentes na reunião lá da saúde para fazer isso. E eu fico, como vereador, como conhecedor de todos vocês que trabalharam aqui, todos nós que trabalhamos dentro dessa casa, que falamos eloquentemente nesses microfones durante esse período todo que nós tivemos em campanha, não é possível que a gente não possa chegar no entendimento que esse não é o momento. A minha posição não é eleitoreira. A minha posição é uma posição que eu, durante meus 4 anos de mandato, sempre fui coerente a ela. Estou falando porque isso representa uma posição, um pensamento da opinião pública que todos nós, como candidatos, ex-candidatos, devemos à população de Caxambu. Afinal de contas, se nós estamos aqui exercendo mandato, foi porque alguém votou na gente. E se outros foram eleitos, é porque tiveram votos. E que se outros perderam alguma coisa da eleição, mas tiveram muitos votos. Então o município de Caxambu acredita nos homens que estão aqui. Se a gente for contar, mesmo os votos que somados os não eleitos tiveram, contando até com votação para prefeito, com tudo, nós vamos cantar aí com quantos votos? Se você contar todos os votos que essa casa teve, mesmo os não vencedores, mas que disputaram com honra, com dignidade, com respeito, sendo responsáveis pelo patrimônio público e sendo responsáveis principalmente pelos seus atos no município de Caxambu, nós vamos ter muito voto aqui. Muito voto. E por isso, senhores, eu peço encarecidamente que esse requerimento seja retirado, que esse requerimento de viagem seja não colocado e que essa posição seja revista pelos senhores. Apenas para que a nossa cidade, como vocês foram vereadores daqui, que serão vereadores do próximo mandato, e mesmo eu não sou vereador, não fui candidato, mas a política, nem a administração pública, nem a cidade de Caxambu vai ficar longe da minha vida em momento nenhum. Porque não é só porque eu sou vereador que eu sou político. Eu sou político ou sou cidadão de Caxambu com todo o interesse que eu tenho. Conheço todos os pares aqui, sei da dignidade de cada um, reconheço que cada um tem na sua cabeça a certeza de cada ato, mas eu estou realmente... Não queria que isso chegasse aqui. Não queria. Não queria que esse requerimento que chegasse na casa e chegasse aos microfones. Nós conversamos várias coisas a respeito disso durante vários dias para que essa situação não acontecesse. E eu pediria, com certeza, aos pares que analisassem individualmente, analisassem o que isso representa para a cidade de Caxambu. Isso não é um ato meu, não é um ato individual meu, não, mas é um pedido hoje do momento da cidade de Caxambu. Eu vi aqui cada vereador que está aqui dentro dessa casa falar a respeito da falta de coisa na creche, da falta de assistência na ambulância, da falta de transporte para os estudantes, da falta de recapeamento ou regularização na estrutura do município, na falta de cesta básica, na falta de todas as necessidades básicas da nossa cidade. Então, senhores, quando eu peço para que esse requerimento seja retirado,
Eu não quero que vocês me vejam como um inimigo da estrutura legislativa, mas principalmente como um cidadão caxambuense, que também é eleitor, que se sente, no momento desse, altamente agredido em função de que esse momento é um momento da gente juntar cada migalha para o município de Caxambu, para que na próxima administração, nos próximos 2 ou 3 anos, que serão terríveis, todos nós tenhamos a consciência e podemos dizer o seguinte: olha, eu fiz a minha parte, eu como vereador fiscalizei, eu como vereador participei de todos os compromissos do município de Caxambu e principalmente quando a cidade precisou de mim, eu dei a minha resposta, não com o que a cidade precisava, mas com o que eu podia, com o que eu tinha, com o que eu podia economizar para a cidade de Caxambu. Nós já tivemos aqui uma votação que se perdeu, que nós tínhamos feito uma diminuição do salário dos vereadores e que não foi feito. Agora nós estamos tendo uma outra situação em que acho que cada vereador tem a consciência de que o momento não é para a gente fazer viagens nem requerer diárias que vão causar no município de Caxambu uma diferença de 16, 17 mil reais, que parece pequena, mas não é pequena porque é dinheiro público. Eu pedia a análise dos pares para que o requerimento fosse retirado. Com a palavra o vereador Marcos Antônio Leite Halford. Senhor presidente, nobres colegas, eu quero endossar a palavra do vereador Clóvis. Eu também não sou de acordo, não tenho nada contra os vereadores que fizeram esse requerimento, mas no momento que se encontra, eu também sou contra. Senhores vereadores, só para alguns esclarecimentos também, faço a retirada como autor desse requerimento do vereador Francisco Pereira Fernandes, que não irá participar do curso. Com a palavra o vereador Francisco. Alô. Boa noite, presidente. Eu não sou contra os vereadores viajar, não. Mas, igual o Clóvis tocou, eu sou a favor que devolva o dinheiro, mas não sou a favor também de pegar o dinheiro da Câmara e pagar para fazer como auditoria. Se quiser pegar o meu salário, o dinheiro da Câmara para passar para o hospital, eu sou a favor. Eu não estou indo, não é por nada não, é um direito. Agora, pegar o dinheiro aqui também, contratar advogado de fora, pegar o dinheiro todinho e pagar isso no final não dá nada, eu sou contra também. Só isso, querido. Senhores vereadores, concordo com o vereador Clóvis, a situação do município é difícil, eu respeito os vereadores que estão colocando requerimento, também não concordo. Apenas para que fique claro a todos que estão presentes, até os futuros vereadores, foi até lido agora no regimento interno que o vereador tem o direito de fazer requerimento até mesmo de forma verbal. E não tenho muito a falar, além de concordar com as palavras dos vereadores que me antecederam. Voto o requerimento em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos, contrário 2 votos do vereador Marcos Antônio Leite Halford. Clóvis Almeida, o presidente da Câmara, não vota. Passamos agora ao projeto de lei na ordem do dia, número 39 de 2016, que dispõe sobre a autorização para transposição de recursos no orçamento de 2016
aprovado pela Lei número 2.268 de 2015. Peço ao secretário desta casa, vereador Denilson Martins, que proceda a leitura da mensagem. Mensagem 2916. Dispõe sobre autorização para transposição de recursos no orçamento 16, aprovado pela Lei 2268/2015, regime de urgência urgentíssima. Senhor presidente e senhores vereadores, com meus cordiais cumprimentos, encaminho a essa egrégia Câmara o anexo projeto de lei municipal que dispõe sobre autorização para transposição de recursos no orçamento 16, aprovado pela Lei 2268/2015. Considerando que o artigo 167 da Constituição Federal veda a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra sem prévia autorização legislativa. Considerando que das dotações que receberão os recursos da transposição de que trata o artigo 1º do projeto de lei terão as seguintes destinações: Fundo Municipal de Saúde, manutenção das contribuições previdenciárias, manutenção das atividades do transporte de pacientes, Secretaria Municipal de Assistência Social, coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social, manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Assistência Social, coordenação dos programas de assistência social, estruturação da rede de proteção básica, manutenção dos serviços específicos de proteção social básica, gestão do Fundo Municipal de Saúde, manutenção das atividades da Policlínica Municipal, manutenção do convênio com o SETS, aquisição de equipamentos para atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, manutenção das atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, capacitação e trabalhadores sociais, coordenação do programa habitacional, investimentos em programas habitacionais, coordenação de programas de assistência social, manutenção das atividades do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, manutenção das atividades do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, manutenção das atividades do Conselho Municipal do Idoso. Passamos agora à leitura e acatamento do requerimento de urgência. Excelentíssimo senhor presidente Fábio Cury, os vereadores que este subscreve, totalizando a maioria absoluta dos membros dessa casa, requerem de Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja colocado em regime de urgência o projeto de lei 3916, que tem como assunto: dispõe sobre a autorização para transposição de recursos no orçamento 16, aprovado pela Lei 2268/2015, tendo em vista a natureza da matéria e o interesse público, assinado por todos os vereadores. Passamos agora à leitura do parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta. Projeto de Lei Ordinária 3916, que dispõe sobre autorização para transposição de recursos no Orçamento 16, aprovado pela Lei 2268/2015. Por determinação regimental, foi o projeto de lei 3916 distribuído a essas comissões permanentes para parecer, o qual, em conjunto, oferecemos nos seguintes termos. O projeto de lei 3916, de iniciativa do Poder Executivo, dispõe sobre a transposição de recursos no montante de R$ 224 mil, com a finalidade de atender ao Fundo Municipal de Saúde e à Secretaria Municipal de Assistência Social. O projeto de lei foi protocolizado na Secretaria desta Casa em 22 de setembro e distribuído a essas comissões em 29 de setembro, a pedido de urgência. A Constituição Federal permite a transposição de recursos, desde que autorizada pelo Legislativo,
pois resulta em alteração do orçamento. Portanto, a iniciativa é constitucional. A mensagem demonstra a necessidade da transposição e hoje, em reunião da comissão, recebemos a ilustre secretária de Assistência Social, que oportunamente nos forneceu explicações e esclarecimentos sobre a necessidade da transposição. A matéria está pronta para deliberação. Concluindo pelo exposto, opinamos no sentido de que o projeto de lei 3916 poderá ser aprovado. Sala das Comissões, em 7 de novembro de 16. Assinam presidente Clóvis Almeida, vice Newton Américo e secretário Marcos Halfeld. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, presidente Ercílio Nogueira, vice Eliane de Freitas e Jean Carlos, secretário. Passamos agora à discussão do parecer. Parecer em discussão. Parecer em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Única discussão do projeto de lei número 39 de 2016. Com a palavra o vereador vice-presidente desta casa, Clóvis Almeida. Senhor presidente, colegas, boa noite, público presente. Esse projeto de transposição, ele vem para resolver os problemas que estão com os recursos que a assistência social pode dar para atender esse final de ano todas as demandas que estavam atrasadas no município de Caxambu, desde alimentação escolar, desde cesta básica para necessitados, para que isso possa promover um final de ano, um Natal, com mais estrutura dentro das casas, principalmente nos armários, nas prateleiras e nas mesas da população tão carente de Caxambu. Uma transposição dessa não teria, por maneira nenhuma, ter motivo de não ser votada, de não ser aceita, e eu fico feliz que essa casa, por unanimidade, tenha aceitado fazer com que esse projeto entrasse hoje em urgência urgentíssima, assinado por todos os pares. Agradeço às comissões por terem estudado, na Comissão de Legislação, na Comissão de Finanças, a colocação desse projeto para que ele seja logo votado e autorizando o município a essa transposição de recursos para que possa fazer todos os pagamentos, desde que esse problema não era um problema financeiro, era um problema que estava preso só pela parte organizacional dele, com aprovação de projetos. Então, eu fico satisfeito e voto com muita satisfação pela aprovação desse projeto de lei número 32216, que dispõe sobre autorização para recurso do orçamento 2016 para atender principalmente a assistência social. Muito obrigado. Eu tenho a certeza que esse projeto vem para engrenar os trabalhos da assistência social, como bem disse o vereador Clóvis Almeida. Ainda em discussão o projeto. Em única votação, o projeto de lei número 39 de 2016. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Gostaria de convidar para fazer parte da nossa tribuna livre como convidado, ao qual de antemão já agradeço a atenção correspondida prontamente pelo secretário de Finanças, senhor Vicente de Paulo dos Santos. Por favor, senhor Vicente. O assunto, situação financeira do município. Peço que o senhor Vicente faça ao uso da tribuna com quanto tempo Vossa Senhoria quiser dispor, para depois os vereadores, caso haja alguma dúvida, passa a palavra ao plenário. Seja bem-vindo. Senhor presidente, primeiramente obrigado por ter recebido o convite, né? Como já várias vezes eu já coloquei à disposição dessa casa, sempre que houver alguma necessidade, alguma informação em relação à minha secretaria, estarei sempre à disposição dos senhores. Pesados vereadores, senhoras e senhores presentes.
essa minha vinda aqui nessa casa até ser bem esclarecedora, pelo fato de que é notório de que a situação do município de Caxambu não está boa, né? Nós hoje estamos devendo fornecedores, estamos com a folha de pagamento dos servidores já atrasados, né? Então eu passo para o senhor o seguinte: hoje a dívida do município, né? Como são muitos papéis, né? Então, no dia de hoje, o município está devendo R$ 3.305.489,41 centavos. Pode repetir? R$ 3.305.489,41 centavos. Esses relatórios que eu trouxe, aí no final eu vou deixar à disposição desta casa, tá? Esse é o valor, nesse valor dessa dívida, ele inclui os fornecedores e inclui a folha de pagamento dos servidores em relação ao mês de outubro. Esse valor aqui é só 2016. Em 2015, o resto a pagar 2015, ele está em R$200 mil. Tá? Trouxe também um demonstrativo aqui, para conhecimento dos senhores, qual é o valor hoje da despesa normal da prefeitura, né, com folha de pagamentos, com os encargos da folha, com os aluguéis, o prédio onde funcionam vários setores da prefeitura, contrato de prestação de serviço, a merenda escolar, os convênios, infelizmente, alguns convênios nós estamos com a prestação em atraso. Por exemplo, o hospital, nós estamos com 3, 4 parcelas do hospital em atraso. A PAI, nós estamos com a PAI nós temos 2 convênios. Um convênio relacionado à educação, no valor de R$22 mil. Esse nós estamos em dia. E o convênio no valor de R$31.500, que é relacionado com a ação social, esse nós estamos com 2 parcelas em atraso. Na Casa da Criança, nós estamos com uma parcela em atraso. O Asilo Santo Antônio, infelizmente, nós estamos com ele em dia, que foram feitos em 10 parcelas. 8 parcelas já pagamos. Então hoje o município, para manter esses contratos e folhas de pagamento, eu não mencionei aqui um exemplo das despesas de medicamentos, os auxílios que a saúde dão, a aquisição de material de limpeza, gênero alimentos, outros gêneros, né? Material de expedientes, porque é notório que vocês já têm conhecimento que vários setores da prefeitura estão com dificuldade, desde material de limpeza, desde material de higiene, uma vez que dentro dos fornecedores tem esses fornecedores, e que eles não estão entregando a mercadoria pelo fato de que o município está já em atraso com eles, e eles não pretendem aumentar o valor da dívida. Então, esse relatório que eu fiz, então, o município tem uma despesa anual, mensal de R$2.708.000, né? Enquanto que a receita do município, né, ela é uma média de R$3.500.000 mês. Sendo que desses R$3.500.000, R$950.000 são receita do Instituto de Previdência, cujo o município não tem como fazer uso desse recurso. Ou seja, então com uma receita de R$3.500.000 mês e menos os R$900.000, nós estamos com uma receita real no mês de R$2.400.000. Então, nós já temos uma receita de R$2.400.000 e com uma despesa, sem falar em compra de venda alimentícia, sem falar de material de limpeza, outros produtos em si, que é R$2.700,
o município já está com déficit mensal, né, de R$300 mil, né? Então, essa dívida nossa hoje, que está 3 milhões e 300, né, a possibilidade de lá em dezembro ela chegar a algo em torno de 5 a 6 milhões é muito grande. Porque, tendo em vista aqui o déficit que nós temos do orçamento, o déficit financeiro, né, em dezembro nós vamos ter duas folhas, que é a folha de dezembro e mais a folha de 13º, que hoje eu posso afirmar para os senhores que dificilmente essas folhas não vão ter condições de estar sanando esse pagamento, motivo pelo qual que o valor da dívida vai estar entre 5 e 6 milhões. Então, em relação ao controle de gasto pessoal, apesar que a folha nossa, nós temos uma folha, mas o gasto pessoal ele está na base de 51,16. Então nós estamos agora em setembro, esse é um parâmetro de setembro. De outubro, infelizmente, ainda não fechamos outubro. Tá? Mas até setembro, o gasto pessoal, nós estamos com no índice de 51,16. Ou seja, então ele está abaixo de 51,30, está dentro dos parâmetros. O gasto da educação, nós estamos com 25,5. A saúde, nós estamos gastando 21%. Tá? Isso é um pequeno histórico que eu estou passando com vocês, né? Que como eu fui convidado para cá para tratar do fato, né? E não houve assim uma solicitação de o que de fato eu teria que trazer para os senhores. Então eu fiz esse pequeno relatório, né, para tentar passar para os senhores e ficar aqui à disposição de alguma pergunta que eu possa responder para os senhores. Essa é a explanação que foi possível trazer para os senhores hoje. Vou franquear a palavra, senhor Vicente, ao autor do convite, que teve a iniciativa de propor o convite, que foi o secretário desta casa, vereador Denilson Martins. Está assegurada a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, todos que nos honram com a presença, senhor Vicente, é sempre um prazer tê-lo aqui em nossa casa. Não é a primeira vez que o senhor comparece. Quadrimestralmente o senhor está aqui, que é inclusive, senhor presidente, uma prova de que essa casa fiscaliza, de que o controle externo, viu, senhor presidente, é feito. Essa é uma das provas, uma das razões, né? Então, senhor Vicente, em relação à dívida, essa era a primeira pergunta que eu tinha para o senhor. O senhor disse que hoje ela está em torno de 3 milhões e 300 mil. Correto. Pode chegar a 6 milhões. Pode chegar em dezembro, possivelmente entre 5 e 6 milhões. Em virtude de que, em dezembro, o município, com essa arrecadação de 3.500, nós estamos um déficit de 300 mil mês. Tá? Então, só nos 2 meses, nós vamos entrar 600 mil reais na dívida. E mais 2 folhas que vão incluir lá em dezembro, que a folha, nós estamos com o valor da folha aproximadamente 1.600.000. Então vamos ter 3.200 de folha e mais esse déficit. Porque nesse valor de 3.300, né, como outro fator importante, e essa foi uma ideia do secretário de administração, Sérgio Ranas, e que para não atrasar muito a folha de pagamento, optou-se a partir agora do mês de outubro em fazer em parcelas. Foi dividido em 2 parcelas, uma de 40% e uma de 60%. Inclusive essa de 40% nós estaremos pagando na sexta-feira agora o valor de 40%. Então na sexta-feira nós já vamos estar, entre aspas, diminuindo o valor desses 3.300. Já a segunda parcela, possivelmente, só vai ser pago entre dia 20 ou a 30 de novembro. Tá? Então por isso que nós vamos ter de hoje até dezembro a possibilidade de estar pagando na sua totalidade a folha de outubro. Lá em dezembro nós vamos estar cumprindo até o dia 20 de dezembro a folha de novembro.
onde, consequentemente, a receita de dezembro ela vai ficar atrelada a esses pagamentos, onde vai ser impossível estar pagando a folha de dezembro e 13º. E com os fornecedores, com esse déficit, dificilmente a gente vai conseguir abaixar os fornecedores. Só um minuto, vereador. Então o senhor acha que não será possível o pagamento da folha do mês de dezembro e do 13º dos servidores públicos? Tendo a situação desse fato e a receita nossa, que não tem nenhuma previsão de mora, possivelmente essas duas folhas, dezembro e 13º, eu não vejo possibilidade de estar saindo esse ano. Vereador Denilson Martins. Tem algumas outras perguntas aqui, secretário, mas a gente sabe da situação da crise, a gente tem essa noção. Essa casa, inclusive, acho que na penúltima vez que o senhor esteve aqui, a gente até falou em relação ao 13º, que a casa tomou essa medida, né? A Câmara Municipal ela tomou medidas, né? Porque senão ela estaria numa situação complicada. O que eu queria colocar para o senhor é o seguinte: a gente sabe da questão da dívida, sabe da questão, né, dos problemas do país, mas a situação de Caxambu ela é um pouco diferente da situação das nossas cidades co-irmãs aqui, né? Que a gente não tem esse tipo de problema, né? Grande parte da cidade a gente não tem visto essa questão com relação ao salário, ao pagamento, pelo menos isso continua em dia. E a pergunta que eu tenho que fazer, né? O que levou o município de Caxambu especificamente, né? A gente sabe da questão da crise, mas que afetou também Baipendi, afetou São Lourenço, afetou Cruzília, né? Não foi só Caxambu. O que nos levou a chegar nessa situação de ter essa dificuldade de se pagar, inclusive, o pagamento dos funcionários? Foi exatamente o fato de que a nossa despesa ela é superior à receita. Então, inclusive, eu tive várias reuniões com o secretariado, com o prefeito, desde lá de março, já estipulei e fixei que essa situação iria acontecer. Só que as reuniões a gente sentava, passava e o secretariado todos concordavam. Só que posteriormente à reunião ninguém tomava providência, tá? Então não houve um planejamento corretamente, não foi feito, como é que fala, as medidas que deveriam ser tomadas. Pelo fato de que nós, no meu caso como secretário, infelizmente o secretário de Finanças, ele faz esses relatórios, todos passam, mas o secretário ele não tem poder de decisão, porque o poder de decisão é o do prefeito coordenador. Uma vez que o prefeito, junto com os outros secretários, não trabalham com a gente e não conseguem entender da necessidade desse corte de despesa, que infelizmente não houve, né? Então, aonde o débito só vem crescendo. Como eu expliquei para o senhor aqui hoje. Então, débito de 300, nós com um déficit financeiro de 300 mil. Então, a tendência, a cada mês, ele vinha crescendo. Então, chegou ao ponto de que, enquanto a receita vinha sendo suficiente para a gente arcar com a folha de pagamento, quando eu falo em folha de pagamento, eu não trabalho só com o salário seco dos servidores. Eu trabalho com a folha e mais também os encargos patronais incidentes à folha. Por isso que nós temos hoje para fazer o pagamento da folha 100%, a gente precisa de aproximadamente 1.800.000. Então, uma receita de 2.400, 1.800.000 já sai para a folha e fora as outras despesas que você tem que pagar. Né? Então, um exemplo lá, né? Tem um repasse dessa casa que faz todo dia 20, já são 150 mil que vem descontando da receita. Então, a possibilidade. Então, se até a nova gestão que vir, se não vir em janeiro, já fazer um choque de gestão, não fizer esse corte de despesa, esse déficit vai continuar. Então, o que tem que ser feito hoje na administração pública é esse choque de gestão, que infelizmente não depende só do secretário de Finanças, depende de todos os secretários e principalmente da vontade política do prefeito. Secretário,
Nós recebemos um documento do Ministério da Cidade, no início do ano, informando liberação de recursos para o recapeamento, né, da Avenida Apio Cardoso, né, e de algumas outras ruas. Isso foi firmado um convênio em dezembro de 2015, né, do Ministério da Cidade. Essa verba, né, nós vamos aí já quase que um ano, essa verba existe. Não é verba, existe um convênio assinado, em que esse convênio, vários convênios que estavam assinados, tanto esse da Apio Cardoso, como do Paulo Maia, ali do Santa Rita, que é o Santo Antônio lá, que é outra coisa. Esse convênio, o que aconteceu? Dia 29 de junho, que foi o último dia em que o Estado e a União tinha como liberar parte dos convênios, o que aconteceu? Então, dia 29 de junho, que foi liberado, esse convênio da Beirabengo, foi liberado 50% dele. Do convênio do Santa Rita, tem uma parte dali do loteamento Alice, com a rua lá do Santo Antônio, foi liberado 70%. Né? Então esses convênios foram liberados exatamente no dia 29, em que o município só poderia estar contratando e abrindo licitação até 2 de julho. Então, por isso que não houve tempo suficiente para que o município abrisse o processo licitatório e pudesse estar contratando para estar fazendo essas obras. E também o que está acontecendo agora entre a dificuldade do município de realizar a licitação, em que há convênios assinados, em que há uma anuência da Caixa, porque elas liberam uma parcela e as parcelas futuras vão estar sempre atreladas à obra licitada, iniciada a obra, está já fazendo o serviço, faz as medições, encaminha, o dinheiro ele vem para a prefeitura, é depositado na conta, mas não está liberado. Ele só é liberado após a contratação, a licitação enviada para os órgãos competentes, é avaliado, é dada a ordem de serviço, vem o fiscal, examina, avalia o serviço, aí sim autoriza. Só como a Caixa não está liberando os 100%, as empresas, muitas delas não estão interessando em participar da licitação, uma vez que no mesmo convênio assinado, ainda não é garantia de que o recurso virá. Eu vi, desculpa te interromper, mas eu vi essa história mesmo em relação à Caixa Econômica, mas também ouvi uma história que teve uma empresa que desistiu depois de ter participado da licitação. Aconteceu uma primeira licitação para recapeamento. Não saiu uma empresa vitoriosa, não saiu uma empresa vencedora dessa licitação? Da licitação da Apio Cardoso não chegou a fazer. De qual? Tem conhecimento, não chegou a fazer. Agora nós tínhamos um convênio não sei qual secretaria, se é o CETOP, em que é o Alvorada, um dos contratos, justamente porque, como houve a liberação de 50%, e a empresa aconteceu o quê? Ela, como recurso, não veio o restante no dia 29 de junho, esse recurso vai só virar no ano que vem, a empresa paralisou a obra pelo fato de que do repasse que veio, eles já receberam. E eles não querem continuar a obra, uma vez que, se eles fizerem os serviços, eles têm que arcar com a despesa. O município não tem condições de bancar. Aí depende do repasse. Como repasse a possibilidade de vir só o ano que vem, então a empresa está optando por rescindir o contrato. Então, essas obras que foram paradas, elas não vão continuar? Eu entendi errado. Não. Uma obra que é o loteamento que estava licitado, as outras não foram iniciadas e só vão ser iniciadas na pós-gestão porque ela não foi licitada. Então não tem. Essa da Apio Cardoso e Gabriel Fernandes? Essa Gabriel não foi licitada. Então, não houve licitação. Não houve licitação. Ali o Santa Rita com o Santo Antônio, não houve licitação. Já do Alvorada houve licitação. Só que a empresa, até onde eu sei,
que ela pediu paralisou a obra pelo fato de que, uma vez que a conta do convênio nós não tem mais o recurso e a possibilidade do repasse será só o ano que vem, então ela não quer fazer o serviço, arcar com essa despesa e só receber o ano que vem. E não sabendo, sem a garantia que de fato virá esse recurso no ano que vem. No caso, mas tem 70% desse recurso já. A APO Cardoso, 50% está depositado em conta, está aplicado. Certo. O Santo Antônio e o Santa Rita tem 70%, já está na conta aplicado. Só está aguardando a possibilidade do processo licitatório e após a ordem de serviço para iniciar as obras. Esse ano, existe possibilidade? Não pode abrir esse ano, por causa do período eleitoral. Ainda está vigente. Então esse ano não tem como licitar. Por isso que essa obra só vai ser executada pela próxima. Mas os recursos já estão garantidos. 70% de um e 50% de outro. Tá. Senhor secretário, existe alguma obra destinada para a ampliação da policlínica? Não sei se o recurso está em conta, isso eu não posso garantir que eu não sei, mas já existe uma licitação já homologada. Eu não tenho conhecimento se já foi dado ordem de serviço, mas tem uma licitação já homologada da Policlínica, né, que para abrir a licitação, possivelmente parte do recurso já está em conta bancária. Tá, uma outra pergunta também que chega, existe no município alguma verba para estudo, para estruturação de projeto de operação, manutenção, recuperação, ampliação e modernização do sistema de abastecimento de água e esgoto sanitário? Olha, o que existe de fato em relação a esse caso, lá em 2014 foi assinado um convênio entre o município e a FUNASA para que implantasse no município de Caxambu esse sistema de captação de água e esgoto. Naquela oportunidade, o projeto foi encaminhado para a FUNASA, só que ele tinha, como a Copasa, ela era detentora, ela está hoje no município, infelizmente, sem o contrato, né, sem a renovação contratual. Mas ela que é a detentora do atual serviço de coisa, então ela fazia parte do convênio. Só que esse convênio ele acabou não indo para frente, está em reanálise até hoje na FUNASA. Inclusive, o município conseguiu prorrogar esse convênio para 2017. Só que ele não foi porque, quando veio os técnicos da FUNASA em Caxambu, eles entenderam que a implantação do sistema de água e esgoto ele estava dentro do município de Caxambu. É aquele convênio de 10 milhões. 10 milhões 374. Né? Então, quando a ETA, né, que é a unidade de tratamento que capta a água, está dentro do município de Baipindi, esse convênio ele foi paralisado para que o município readequasse o projeto, que só poderia esse convênio dar continuidade se a captação fosse dentro do município de Caxambu. Tem conhecimento que já foi feita uma readequação desse projeto, inclusive a empresa que fez, não sei se a empresa que fez, foi a própria prefeitura, em que ele vai ultrapassar esses 10 milhões, que é o município para fazer aquilo, vai ter que desapropriar, achar o local onde terá que implantar o sistema, né? Vai ter que desapropriar os imóveis. Então tem tudo isso. Então existe esse convênio que está assinado, está prorrogado até 2017, mas que, tendo em vista essa readequação do projeto, ele não está ainda, pode dizer, garantido. E voltando a outro fato também, que o município também abriu uma PMI, que é um procedimento de manifestação de interesse, exatamente pensando nessa situação. Porque nós abrimos lá em junho esse procedimento para que uma empresa fizesse um estudo da viabilidade da implantação desse sistema no município de Caxambu. Então houve essa análise, houve estudo, só que infelizmente esse procedimento ainda não foi homologado, pelo fato de que, como houve essas mudanças, sai prefeito, entra prefeito, sai prefeito,
E acabou a comissão que foi nomeada para acompanhar essa PMI, mais da metade dela já saiu da prefeitura. Então essa manifestação ela não foi homologada. Então a empresa que fez esse procedimento, né, ficou demonstrado que a viabilidade do projeto, né, em que inclusive esse tipo de investimento não tem necessidade até de que o município faça, porque a própria empresa que vir a explorar esse serviço, porque baseado na legislação, o município não pode renovar com a Copasa. Ele tem que abrir uma licitação, uma concorrência pública em que a Copasa poderá estar participando. Tá? Então, nesse estudo, muito bem que eu tenho acesso a ele, foi demonstrado que a própria empresa que ganhar, primeiro ela que vai arcar com o pagamento desses estudos, não a prefeitura. Isso aí no edital, se esse PMI for para frente, né, no caso, e que aí nós temos que mandar uma lei específica para essa casa, para poder estar abrindo a concorrência pública, a permissão do serviço, né? A empresa vai ter o edital de licitação. Há necessidade hoje de que o município faça o plano municipal de saneamento básico, que não tem. Uma da exigência da lei para que nós possamos dar a concessão desse serviço tem que ter no município o plano municipal de saneamento básico. Então, dentro desses estudos, também foi incluído a elaboração desse projeto. E esse serviço, caso venha ser firmado, então quem vai pagar esse serviço será a nova concessionária. Quando elaborarmos o edital de licitação, né, que vai estar essa causa, quem vir que vai ter que fazer. Então ficou demonstrado que só a renda líquida da empresa concessionária, com serviço, com a coleta de água, a tarifa de água, luz, o serviço que faz de religação, dá para essa empresa, dentro de 4 a 5 anos, fazer um investimento desses 10 milhões todinho, sem passar pelo poder público. Isso foi demonstrado também no estudo. Tá? Então isso é o fato que nós temos hoje, né? Mas é um convênio que, particularmente após conhecer esse estudo, eu já não vejo necessidade do poder público estar entrando com um montante de 10 milhões, uma vez que a própria nova concessionária terá condições de fazer esse serviço. Ok, por hora, obrigado pelo esclarecimento. Vereador Clóvis Almeida, com a palavra. Secretário, muito obrigado a presença do senhor aqui, sempre esclarecendo as situações do município de Caxambu. Então, pelo que o senhor disse aqui, que nós podemos entender que a dívida hoje é de R$3.305.000, que até o final do ano ela pode ultrapassar as cifras de 5 milhões. Que o resto a pagar 2015 é 200 mil. Eu queria fazer uma pergunta, eu tenho uma previsão, e eu vou continuar depois, mas uma média. O senhor tem uma previsão do resto a pagar de 2016, mais ou menos? Então, o 2016 é 3 milhões e 300. 3 milhões e 300 já está incluído o resto a pagar? Não, o resto a pagar, ele só é considerado resto a pagar do ano fechado, do ano anterior. Então, o 2015, ele é escrito em resto a pagar porque muda o exercício. Então tá bom. Dentro do ano é o empenhos a pagar, que é esse 3.300. Está aqui, já está aqui. Está aí. Então, e esses 5 milhões que nós chegamos foi com as folhas de pagamento, com a diferença. Baseado nesse 3.300 com a possibilidade desse déficit e com a folha que vai nós temos uma folha de pagamento de R$1.600.000, nós temos uma despesa fixa de R$2.700.000, como disse aqui, e uma receita de R$3.500. Abatendo a receita para a Previdência, nós temos uma receita média de R$2.500, então nós estamos com um déficit aí mais ou menos dos R$300.000, né? Nesse momento, que é acumulativo, certo? Correto. Então, você falou que o custo pessoal hoje é 51,16. Correto. Esse custo pessoal já está computado as rescisões feitas ou ainda está
com os valores dos antigos funcionários que foram exonerados. Ele 51,16 que eu pergunto ao senhor, sabendo, a folha hoje, esses valores datam os funcionários que estavam, ou a partir do mês que vem essa folha cai? Porque esse 51,16, como a apuração desse gasto pessoal é sempre no mês em curso e nos últimos 12 meses, certo, como é setembro, ele está de outubro de 2015 a setembro de 2016. certo. Então, aqueles servidores que foram exonerados em setembro, eles já estão descontados nessa folha. Então, esses 51,16 de responsabilidade de pagamento da folha já estão sem os funcionários exonerados. Sem a possível exoneração que vai acontecer lá em dezembro. Não, mas eu estou contando com os que foram exonerados agora pelo atual prefeito. Deu uma redução de quanto? Mas eu não entendi a pergunta. O atual prefeito... O atual prefeito, ele fez uma redução de quadro no município. Fez não. Então, ela continua aqui no 51. É porque a receita, o gasto pessoal, sempre sai um ano, lá que fechamos em outubro. Ele vai sair em outubro do ano passado. Então, consequentemente, por isso que nós chegamos lá em dezembro, então como vai entrar a folha de dezembro e o 13º, consequentemente vai sair a folha de dezembro e o 13º do ano passado. Então, a possibilidade de nós fecharmos lá em dezembro acima dos 51,30, eu vejo boa possibilidade. Então, o que eu pergunto, senhor secretário, é que hoje mesmo nós tivemos com o secretário do prefeito, ele disse que foram exonerados 17 agora, foram 45 mês passado na primeira entrada dele, e com os cargos de confiança. É isso que eu estou dizendo. Com essa saída de pessoal, não teve? Não, porque como esse 51,16, ele está em setembro... No mês, é isso que eu queria perguntar. Então, setembro. Essa folha ainda é a folha do até mês... setembro. Para setembro. Até setembro. Ah, então, tá bom. a de outubro, então, a folha de outubro vai ter uma... Não foi... Então, é isso que eu queria dizer. Não então, foi contabilizado ainda. Vai ter que ter uma redução para a folha de outubro. Que esse 51,6 é exatamente o ponto do vereador Ercílio. Queria dizer que nós temos esse número cabalístico contando desde o começo, um ano de 51,6, variando até 51,3. Né? Correto. E aí, até 53, aliás. Então, nós estamos no limite. Então, só acredita que mesmo com a redução de pessoal, nós vamos chegar aos 53 ao final do ano? Não 53, como nós temos dois limites, o gasto de pessoal, que é o 51,30, não, três limites, que é o limite prudencial, que é o 48,6,9, onde trabalhar, que é o município tem... Estamos no 51,16, né? A gente pode chegar no 51,3. Até o 51,3, a administração... acima dos 51,3, até os 54, onde a administração pública está impedida de fazer algumas atitudes, de contratar, nomear, né? E quando chegar acima de 54, que tem que haver os cortes, que é o que determina a lei fiscal, né, e a Constituição Federal. Então, a possibilidade de nós hoje, tendo em vista essa situação da Receita, mesmo com essa diminuição de gasto da folha, mas se você trabalhar com a folha hoje, com essa redução em virtude da folha de dezembro do ano passado, ela ainda assim, em valores monetários, ela é maior. Então, a administração futura já vai entrar com 51,3 na receita de folha. A possibilidade é boa, acima de 51,3. Então, tendo em vista desse detalhe, porque como sempre entra um mês e sai o mês anterior, como a folha desse ano, apesar que teve essa pequena redução, mas em valor financeiro ela é maior do que a folha do ano passado. Então, esse 51,3 hoje, nós estamos com a maior parte desse 51,3, nós somos com funcionários fixos ou a parte contratada? É todos. Ele inclui desde do fixo, do efetivo, do contrato, os cargos comissionados, geral. Certo. Tem um posicionamento aqui, que nós estamos dentro da receita da educação, quer dizer, com 25,5%, e passando até na receita da saúde com 21%. Aí eu faço uma outra pergunta. Dentro desses valores da dívida aqui, já foram computados também repasse ao hospital municipal, que nós estamos
Dentro desses 3.300 aí está computado até hoje as parcelas que não foram pagas. Então tá, e nós estamos com quantas parcelas atrasadas? O hospital, 3 parcelas. 3 parcelas estão dentro dos 3.300. Tá. Então, computado mês de outubro. Computado mês de outubro ou só setembro? Está computado, não, isso aí está computado até o dia de hoje. Essa dívida até essa situação hoje. Tá até dia 5 de novembro, dia 8 de novembro. 7 de novembro. 7 de novembro. Mas então falta o repasse de novembro e dezembro. Correto. Que ainda não está primeiro aqui. Ainda então, não nós está. temos aqui. Então a possibilidade de acrescentar esses 200 mil, acrescentar essa folha, essa previsão de 6 milhões de reais, 5 milhões de reais. É de 5 a 6 milhões. 5 a 6 milhões, então ela é altamente real. É. Ela não é especulativa. Não. Não, isso não existe nenhuma possibilidade de ser uma coisa inferior a isso. Que se houver algum repasse extraordinário, coisa que particularmente com a situação que está tanto a nível estadual e federal, eu não acredito Isso não, que virá. não temos nessa Então eu estou trabalhando com essa coisa dentro da nossa realidade. E faço uma pergunta ao senhor também. Nós sabemos que quando chega esse final de ano, nós temos aqui uma participação maior daquele repasse do bolo do Fundo de Participação do município. Certo? Que deve chegar num valor de quanto, senhor? Isso que nós vamos. A expectativa minha não é muito agradável. Por quê? Lá no mês de julho, houve uma parcela extraordinária do fundo. Certo. Só que o normal caiu. Ou seja, o governo deu com uma mão e tirou com a outra. Eu estou preocupado com esse repasse extraordinário que está marcado para o dia 8 de dezembro. Certo. A princípio ele está estimado em 680 mil. Mas eu conto que eu espero o mês de dezembro em virtude. Vamos que ele faz o que fez em julho. Dá um repasse extraordinário, mas diminui o repasse normal. E o repasse normal está sendo quando hoje? Dá 1 milhão e 100. 1 milhão e 100. É. E esse extraordinário vai representar mais ou menos 70% desse extraordinário. E esse extraordinário que o senhor já vai receber, o senhor já está contando com para poder pagamento estar pagando a folha para bater aqui. de novembro. Então ele não é extra nessa conta. Não. Ele já está computado como... É como se tivesse feito as férias e já tivesse gasto ela, antes de viajar. Então eu já estou contando com esse repasse para poder estarmos pagando a folha de novembro. Que hoje o que está acontecendo na administração? A gente está usando sempre a receita do mês seguinte para pagar a folha do mês anterior. Então a previsão mais otimista então, que o município de Caxambu tem é que ele vai pagar a folha de novembro, deve pagar o salário de dezembro, mas o 13º e o salário, ele vai conseguir, na sua visão, fazer o pagamento do salário de dezembro? Não, na visão não faz o 13º. Não faz o 13º. E não faz o 13º. Não. Então nós aí já estamos com, se o salário é 1 milhão e 600, nós já estamos com 3.200. E aquele posicionamento de férias mais 1/3. Geralmente é essa. Na folha de dezembro que ele inclui. Na folha de dezembro que ele inclui. E esse também não tem condição de pagamento. Não. Então nós já estamos aí com 1 milhão e 600 mais 1/3, então nós estamos com 3.200. Nós temos aqui já essa dívida, secretário, é isso que eu estou falando. Nós já temos uma dívida com o resto a pagar de 6 milhões de reais. Então, sem ser especulativo. Então, mas é isso que eu falo para o senhor. Tem 3.300, mas desses 3.300, hoje, nós já temos, na sexta-feira, eu já vou estar pagando 40% do 1 milhão e pouco. Então, por isso que eu vejo que a possibilidade de diminuir lá na coisa é esse fato. E torcer também para esse detalhe, se a receita virar mesmo, que pode até aumentar essa dívida. Então, a previsão mais otimista para Caxambu é que a próxima administração já entre com uma dívida de 5 milhões. A mais otimista. A mais otimista. Que a gente já entre no próximo administração com uma dívida de 5 milhões. Correto. O prefeito não tendo pago, já com compromisso de pagar 13º, férias mais 1/3 e salário de dezembro. Correto. Essa será, e repasse do hospital. Mas o repasse do hospital será de um novo plano ainda. De um novo plano, porque esse repasse do hospital é referente a esse ano. Né? Nós faremos o repasse. A prefeitura vai terminar esse ano devendo 2016.
Não significa que nós temos uma renovação imediata em 2017, porque esse compromisso de renovação imediata depende do parceiro terceirizado que vai pedir, né? Que parece que não quer aceitar esse compromisso de renovação com o município. Não sei se... O que eu acho até bom, viu, vereador Clóvis? Desculpa interromper, porque o que nós podemos acompanhar, não sei se os outros vereadores concordam comigo ou não, que essa gestão que foi feita para o Hospital de Caxambu foi apenas um jardim estendido, não foi dada atenção devida, não foi dado comprometimento devido. Nós, vereadores, aprovamos um convênio de R$1.200.000 anual para o hospital e, sinceramente, não sei se a matriz cumpriu um bom papel como gestora desse hospital. Então, senhor presidente, já que o senhor entrou nessa situação, eu acho que a Câmara devia fazer um requerimento, então, ao Hospital de Baipindi, ou ao gestor de Baipindi, a respeito da prestação do serviço que ele fez com esse valor. Porque o que eu não acho que vai estar certo é colocar na próxima administração o peso já de um hospital deficiente. Em função de que não foi ela que fez o contrato, né? Não foi a maioria dos vereadores que vão estar presentes nessa próxima que aprovaram esse contrato, certo? Só que a cobrança da população, ninguém vai deixar de ficar doente porque o repasse não foi feito e nem porque o contrato não está sendo aceito. Nós vamos ter essa mesma situação no município. Então nós vamos estar caminhando para uma situação de 5 milhões de dívida e com um caos na parte de saúde no município de Caxambu. E como o senhor disse ainda aqui, que já foi levado nessa consideração, nenhum contrato com a Copasa pode ser aprovado sem passar pela Câmara de Vereadores. Então, qualquer especulação que existe um contrato, pré-contrato, uma análise técnica, ela não deve ser feita. E principalmente a terceira hipótese, que a Câmara de Vereadores, no meu modo de entender, nesse final de ano, não tem que aprovar contrato, porque isso é um compromisso da próxima Câmara, em função de que isso é um compromisso do próximo prefeito. Nós não podemos fazer a toque de caixa uma aprovação de nada que interfira por 30 anos no município de Caxambu. Então nenhum contrato pode ser mandado para cá para ser assinado ou para ser regularizado. Eu acho que esse próximo contrato tem que passar pela próxima Câmara de Vereadores para ser analisado substancialmente, para que vantagens sejam com audiências públicas, com vantagens a serem dadas de contrapartida ao município, que afinal de contas, se você botar um valor mensal que a Copasa recolhe no município de Caxambu por 30 anos, não pode ser decidido em 45 dias finais no fechamento de mandato, por mais que tenha interesse no município de Caxambu. Uma vez o vereador Exílio já falou isso, que não pode passar um contrato, nenhum contrato pode ser aprovado sem passar pela Câmara de Vereadores. E no final da fritada, não pode nem ser aceito, né, vereador? Em função de chegar aqui. Observação, até em relação ao Copasa, nesse estudo que eu falei dos senhores, que foi essa PMI, o estudo demonstra que além da possibilidade da empresa que vir a explorar o serviço de água, o município tem condições de, na assinatura do contrato, cobrar uma outorga de até R$2 milhões para o município aplicar aonde bem entender, né? E outro fato também, foi demonstrado que a empresa ela tem condições de passar da receita líquida dela até 0,5% ao mês, para que crie um fundo no poder público, justamente para poder depois fazer mais sistema, a conservação do meio ambiente, tudo. Então, é um estudo muito bem, porque sempre, eu não sei se o senhor já ouviu, mas sempre que eu já participei da reunião da Copasa, sempre eles passam para nós que a Copasa é deficitária, que estão trabalhando em vermelho, em Caxambu. E o estudo que a empresa fez provou o contrário. Porque é altamente lucrativo, só com o serviço de água, esgoto, ou serviço de ligação, religação que eles cobram, ele é suficiente para a própria empresa investir em Caxambu.
É o que, infelizmente, eu não vejo esse investimento por parte da Copasa. Esse posicionamento é que eu passo, secretário, em função de uma coisa só. É isso que eu queria chegar. Isso não chega a ser um royalty. É um valor que ela passa ao município com tarifa social, que é um valor grande e com certeza administrado pela próxima Câmara e pela estrutura do município, ele poderá auxiliar no Hospital de Caxambu numa estrutura muito forte, porque se hoje nós temos um repasse de 1,2 milhão, imagine bem, nós temos um repasse de 1,2 milhão e que ele não é administrado de uma maneira certa, o município pode fazer o mesmo repasse de 1,2 milhão e ter mais 2 milhões a 2 milhões e 400 mil reais, quase triplicando essa receita, para fazer nos 3 anos uma administração voltada à parte do que nos é mais carente, que é a parte do hospital do município de Caxambu. Eu concordo com o presidente quando ele fala que esse contrato foi um contrato canibal em relação ao Baipindi, mas que ele teve uma aprovação. O município foi colocado em xeque no momento de dificuldade. Nós vamos estar aí enfrentando essa situação ano que vem, independente de ser vereador ou não, o município, porque eu fico doente igual qualquer um, mesmo se eu não for vereador eu fico doente também, né? Então o Hospital de Caxambu é um legado nosso, uma estrutura nossa, né? E essa posição com a Copasa, esses valores da Copasa que são discutidos, vou voltar de novo ao vereador Ercílio aqui, tem requerimento pedindo por que foi feito com as ações da Copasa, gastos do município que foram feitos, dinheiro da Copasa que existe no município, inclusive essa Câmara aqui, não aprovou a compra daquela máquina tão chamada usina de asfalto, no valor de 340 mil reais, que esse valor é dinheiro de ação da Copasa, valor existente já ganho no município. O município já tem isso, tem mais de 600 mil reais se for colocado em estrutura, esse valor é um valor existente. Nós temos em ações da Copasa, porque foram gastos, foram utilizados. Se o prefeito mandou uma carta para nós aqui, na época, dizendo que esse valor tinha no município de Caxambu, é porque é o valor da ação. Então tem esse valor, com certeza, porque ele não foi gasto. Se foi gasto, foi sem autorização da casa. Né? Foi no, 200 e poucos mil que tem na conta. Tem? 200 e poucos mil. Então, mas existe um requerimento feito por essa casa que o valor é de 600 e poucos mil reais e não foi explicado. E não foi explicado por que foi gasto, porque você não pode gastar com bens móveis, né? Você só pode gastar com coisas duráveis, só com bens duráveis ao município. Então, nessa avaliação, nesses levantamentos de valores, o município de Caxambu, se fizer um pente fino, nós temos pequenas quantidades de recursos que vão ser aplicados no município. Mas essa contrapartida da Copasa, que pode chegar, eu já tinha ideia mais ou menos desse valor de 2 milhões a 2 milhões e 400 mil reais, porque o preço do hospital é 1 milhão e 200. Quer dizer, ele duplica o valor de investimento que nós tivemos no hospital de Caxambu. Quer dizer, em 3 anos, se você tirar essa metade aí, vai dar 600 mil a mais. Então nós vamos ter uma negociação em torno de 1 milhão e 800 para negociar com o Hospital de Caxambu para a recuperação da sua estrutura. E isso tem que ser levado muito em consideração, porque, querendo ou não, é 50% a mais dos valores do hospital. Então, secretário, é triste saber que nós vamos começar o ano devendo 5 milhões. É triste saber que o 13º não vai ser pago, que o salário de dezembro não vai ser pago, né? Porque essa realidade tem que ser falada. Porque essa expectativa, você imagina um pai de família chegar no fim de ano e pensar que ele vai receber, ele não vai. Infelizmente eu estou sendo portador dessa notícia ruim. Está sendo portador e eu acho que o município de Caxambu tem que ter o conhecimento que o pai de família não vai ter o seu salário de 13º, não vai ter as suas férias, certo? E isso vai bater forte em todos os sentidos do município de Caxambu. Eu vou dormir tranquilo, com muita consciência do que eu fiz e que atuei dentro dessa casa. Vou com muita tranquilidade poder dizer, estive presente nos atos do município de Caxambu. Por isso, senhor presidente, eu peço que depois seja elaborado tipo um relatório, sabe, secretário, para nós,
de alguns valores que seja passado nessa casa, porque as várias comissões, a comissão de finanças, dê uma análise, porque a gente precisa realmente saber de tudo que está acontecendo dentro do município de Caxambu, principalmente nessa virada de final de ano, né? Muito obrigado. De antemão já peço consultoria legislativa dessa casa que formule um requerimento assinado por todos para saber sobre o convênio que foi firmado com a matriz que gerencia o nosso hospital de Caxambu. Além também que seja feito um relatório com todas as informações que o secretário de Finanças está prestando, a qual nós agradecemos, a população também, para que seja veiculado no nosso jornal mensal. Com a palavra, o vereador Ercílio Nogueira, e após eu passo ao vereador Francisco Fernandes. Senhor presidente, meu amigo Vicente, secretário, eu tenho duas perguntas só. A respeito do consórcio, está em dia? Não está em dia. Inclusive aqui nesse relatório, documento que eu estou trazendo, vou deixar nessa casa, eu trouxe aqui um demonstrativo também dos todos os fornecedores da prefeitura, em ordem alfabética, para que vocês tenham conhecimento de para quem até o município está em débito. Tá? Eu vou deixar no final, vou deixar aqui nessa casa. Inclusive foi o vereador Denilson que pediu que convocasse, não pedisse a presença de Vossa Senhoria aqui, para a gente saber o que está acontecendo nessa prefeitura, que até o momento nós não sabemos, a gente não sabe o que está acontecendo. O valor da dívida, cada um chega aqui e fala uma coisa, a gente não sabe. A Previdência, a prefeitura está em dia com essa Previdência? Tá. Sem seu parcelamento. Hoje nós estamos... O mensal está em dia? O mensal está em dia. Também. Então, o que está acontecendo atualmente, exatamente como nós estamos pagando a folha sempre no mês subsequente, como dia 10 é o dia que vence a possibilidade de estar pagando a Previdência. Então a gente está optando por pagar a folha e deixar a Previdência para pagar entre o dia 20 e o dia 30. Então todo dia 10, o valor daqueles parcelamentos, ele tem que ser pago no dia 10, impreterivelmente, sob pena de perder o contrato. Já as parcelas de contribuições no Fundeb, onde tem um recurso, a gente já repassa, e da prefeitura a gente trabalha posteriormente, paga até o dia 30. Então sempre, hoje posso dizer para você que em relação à contribuição até o mês de setembro, o município está rigorosamente em dia com a Instituto de Previdência. Então eu gostaria que o presidente, a hora que você deixasse esse relatório, passasse na posse das comissões, para a gente dar uma analisada nisso aí, porque até agora, no momento, é igual está ouvindo falar aí o prefeito atual agora, o assessor jurídico dele está falando que a gente tinha que ajudar, mas a primeira coisa que a gente tem que saber é o que está acontecendo. Como é que você vai ajudar uma casa, ajudar uma pessoa, sem saber o que está acontecendo, qual a dívida que é, o que está precisando, o que tem que pagar, nada, não sabíamos de nada. E eles não formaram a gente. Então eu gostaria que esse documento chegasse na mão da gente, das comissões, para a gente analisar, aí sim que nós vamos dar a resposta. Aí sim que nós vamos falar o que está acontecendo. Porque até agora eu não sei. E eu não sei. Eu não posso falar uma coisa que eu não tenho documento na minha mão para me analisar, para me ver a realidade. A realidade, o que é, eu não sei ainda. Acho que ninguém de nós sabemos aqui. O único que sabe é você que está na sua mão aí. Você vai passar para a gente agora, que a gente vai tomar ciência do que está acontecendo. Porque na outra legislatura passada, diz que ficou 6 milhões, então esse está deixando a mesma coisa, vai deixar, vai dar 0-0 o jogo, vai dar empatado, vai deixar 6 milhões também. O que eu acho, vereador Ercílio, é que o grande também problema não é só a dívida financeira, mas o sucateamento das frotas municipais, dos espaços públicos, né, do Parque das Águas,
são questões também que influenciam uma dívida e um retrocesso. Justamente isso aí que influi. Então, a gente com essa análise que ele vai deixar, que a gente vai fazer, aí sim que a gente vai ter o poder falar, a gente expressar mais o que está acontecendo em Caxambu. Todo mundo, cada um chega e fala para você, está isso, está aqui, mas você não sabe a realidade. Então agora com isso que ele vai deixar, a gente pode ter uma noção do que está acontecendo. Que a gente possa passar para os munícipes o que está acontecendo na cidade. Como o prefeito, o ex-prefeito deixou. Aí sim. Nunca tinha que falar isso aí. Muito obrigado, senhor secretário. Eu vou deixar esses relatórios e depois, quando vocês se reunirem, precisar de alguma orientação, alguma dúvida que tiver, pode me chamar que eu estarei sempre à disposição para tentar saná-las. Agradecemos imensamente. Passo a palavra ao vereador Francisco Fernandes. Boa noite, senhor presidente, secretário Vicente. Vicente, falou que a dívida chega em torno de 3 milhões e 300. Mas isso já está incluído os fornecedores, postos de gasolina, consórcio, e aonde compra as peças dos veículos, já está tudo incluído. Esses 3 milhões é a situação hoje, ele inclui desde de material de limpeza, que infelizmente alguns fornecedores, se nós estamos devendo, eles não entregam a mercadoria, né? Desde os convênios, a parcela nós também atrasa da PAI, do hospital, da Casa da Criança, o que nós estamos devendo com os postos de gasolina, com peças para veículos, né? com a folha de pagamento também, que a folha de outubro já está aqui nesse relatório, né? A parte patronal já está aqui no relatório. Então isso é a situação nossa hoje na prefeitura. Tá. Aí você falou que a arrecadação fica um déficit de 300 mil reais. Correto. Mesmo com os cortes que o Beto fez agora, mandando vários secretários, cargos de confiança. O senhor sabe quantos cargos mais ou menos que pode ser cortado da prefeitura? Para diminuir esse déficit de 300 mil reais? Isso é difícil, porque o cargo ele é pessoal do prefeito. Né? Então é complicado nós falarmos o que pode, o que não pode. Que cada administrador tem uma visão diferente da administração pública. Entendeu? Porque é diferente. Se eu fosse, por exemplo, prefeito, eu não administraria a Caxambu com tanta secretaria que tem, com tantos cargos que tem. Então cada um é difícil responder para o senhor. Que é pessoal essa situação. Eu sei, é difícil, mas vai ter que chegar a esse ponto. Não foi o que eu comentei. Como que vai pagar se você arrecada 2 milhões e a folha 2.300? Sempre vai aumentar 300 mil. Foi o que eu comentei que a próxima mandato, né, que é o próximo prefeito. Porque a tendência dessa situação aqui hoje, ela é continuar em janeiro. Porque isso aqui é os contratos que tem. Por isso que lá em janeiro, a nova administração tem que chegar já em janeiro, fazer o choque de gestão. Já fazer os cortes, fazer o que precisa, fazer um planejamento. E senão, essa dívida aqui, ela só vai continuar. Ele vai pegar 6 milhões de dívida, consequentemente, se não houver choque de gestão, esse déficit vai continuar. Então, a necessidade hoje para a prefeitura só vai ter condições sair dessa dívida após, de fato, esse choque de gestão, né? Essas dívidas, ser feito um acordo com todos os fornecedores para pagar parcelado, caso contrário, janeiro, fevereiro só vai aumentar a dívida. Tá, mas vamos supor que o atual prefeito faz um choque de gestão. Mas não dá para diminuir os 300 mil. Aí pode chegar no funcionário concursado ser demitido? Não, porque a demissão só se dá se o município ultrapassar 54%. Fora isso, não se fala em demissão. Os cargos comissionados, o prefeito pode exonerar a qualquer momento e sem dar satisfação, que é o caso de livre nomeação e ação do prefeito. Os contratos administrativos, também, se ele for por prazo determinado, e dependendo da causa que tiver, de alguma penalidade multa, ele pode ser extinto.
Mas são casos em que cada secretaria terá que rever todos os contratos administrativos da necessidade ou não daqueles contratos. O cargo comissionado, uma coisa, o prefeito que tem que tomar decisão, ele pode tirar a qualquer momento. Hoje, mesmo que nós fizéssemos hoje, que mandasse todos os cargos comissionados embora, né, com secretário, com tudo, isso aí não ia fazer uma economia do município de no máximo 80 mil reais. Então, não seria, atingiria o corte que tem que fazer. Começo o prefeito mandar todos os cargos comissionados, os secretários, fica um déficit de 200 fica um mil reais. déficit. Isso aí só se aumentar a receita, né? Tem que melhorar a receita. O que o município precisa fazer é melhorar a arrecadação. Tem que fazer uma redução de despesas, ver dentro eu falo só de gestão, ver dentro da situação hoje o que pode ser cortado, né? Fazer um cronograma de desembolso, né? Ver todos os contratos com cada secretaria, o que pode ser cortado, o que é imprescindível para uma boa administração pública, os cargos comissionados, verificar quais de fato são necessários, né? Porque em relação a corte, com aquela pergunta de Vossa Excelência, o município só pode falar em corte e mandar embora o concursado se nós estivermos acima dos 54%. Então, a lei acima dos 54% ela já determina que o município é obrigado a fazer os cortes. Onde vão os cortes? O primeiro corte é a redução de 20% dos cargos comissionados. Então, existe uma ordem cronológica que para você chegar no funcionário concursado, ele é o último corte a ser feito. E no momento que você elimina um concursado, tem que respeitar a estabilidade, tem que estar no estágio probatório, depois tem os estágios. E se você hoje chegar a esse ponto de 54%, nós mandarmos algum funcionário concursado embora, o primeiro passo para você mandar embora, você mandou embora, mas você vai ter que extinguir aquele cargo. Ao extinguir aquele cargo, a administração não poderá criar por um determinado tempo. Então até isso aí é difícil. São ações que mesmo o prefeito queira tomar, é situação difícil. Então o que precisa é melhorar a arrecadação, né? Verificar aonde os contratos administrativos, os cargos comissionados, né? O que pode ser cortado, que para você chegar hoje num funcionário concursado, você mandar ele embora hoje é muito complicado. E fora esse prejuízo que pode dar à administração, que você extinguir um cargo só para atender a redução da lei e um cargo que posteriormente vai precisar dele. Então uma ação que eu acho muito difícil de ser tomada. Vereador Francisco? As creches, alimentos. Não, porque a merenda escolar, até onde eu saiba, ela está sendo fornecida. Então eu não posso garantir para Vossa Excelência como é que está a UFA. Então hoje, ao caso da merenda escolar, que a gente teve até um requerimento dessa casa a respeito das verbas. Então o município hoje recebe do PENAI R$8 mil por mês, que é do PENAI que vem. Só que hoje a despesa de merenda escolar do município, ele ultrapassa 40 mil. Vai a 30 centavos para cada estudante, praticamente. Então o que acontece hoje? Então o município ele usa 100% do PENAI, que nós estamos utilizando toda a verba do PENAI na agricultura familiar, que é por força da lei 30% do coisa tem que ser com a agricultura familiar. Então mesmo assim o montante que nós estamos gastando com merenda em relação ao que vem é muito pouco. E essa agricultura familiar é aquela horta ali no parque? Não.
Aquela do parque lá foi uma horta paralela que fez, que ele está ajudando não só as entidades o que lá estão sendo plantados, né? Então, tanto está indo para o hospital, para a PAI, para a casa da criança e também para as escolas. Então, mas só que a agricultura familiar é justamente os produtores rurais que são cadastrados, que o município compra direto. Eu acho que a questão da folha, realmente, o que mais prejudica é a receita, a economia, que a gente não consegue trabalhar aqui no município. Nós temos aqui, né, uma cidade com potencial econômico muito forte, principalmente voltado ao turismo, e nós não praticamos. Outro ponto que eu acho que precisa melhorar é a fiscalização, né, a fiscalização do Código de Obras, posturas, do plano diretor, né, a relação de convênios com a Polícia Militar e as multas, que parece que tem um repasse que é de direito do município. Eu não sei se nessa gestão foi requerido parte das multas que são aplicadas pela Polícia Militar. Então acho que o que precisa mesmo ser trabalhado é a arrecadação do município para a gente ter um potencial econômico mais forte, né, correto, secretário? Isso é a necessidade. Né? Que hoje o município ele tem que procurar não só ficar dependendo dos repasses do Estado e da União, ele tem que procurar melhorar a sua arrecadação tributária. A gente vê a situação hoje no Rio de Janeiro com os servidores públicos, é drástica. Vários estados estão parcelando, infelizmente, o pagamento dos funcionários, dos servidores, dos aposentados. Então a crise é notória no Brasil inteiro, mas acredito que Caxambu tem condição, né, de sair, se Deus quiser, com a ajuda da população, da Câmara e da nova administração, vai sair dessa situação rápido. Eu passo a palavra ao vereador Denilson para as conclusões finais. Só uma pergunta, Vicente. Eu concordo com o Fábio, né? Eu também gosto de focar na solução, né? Os problemas a gente sabe quais são. Acho que é importante a gente focar na solução. Eu penso que... Só um minuto, vereador. Eu penso que uma das coisas que a gente não pode perder é a arrecadação, né? A gente não pode perder, no caso, recurso. Porque a gente vê aí verbas que voltam, porque questão de prazo, então isso é complicado. E também, na questão da arrecadação, eu não sei se o senhor poderia me informar qual foi o percentual esse ano de inadimplentes no IPTU? 20%. 20%. É a média anual. Aí esse equivale a quanto? Dá uns 600 mil. 600 mil. Tá. É uma coisa que acontece todo ano. Mas é rotineiro no município, infelizmente. Já dava para poder pagar bancar o hospital aí, né? Porque o que eu penso, Vicente, com relação a essa melhoria na arrecadação, esse incentivo que a gente tem que dar para o cidadão, e vejo que o IPTU é uma dessas ações que poderiam ser tomadas. Não da forma que foi tomada, né? Incluindo, fazendo um refis, mas incluindo, que eu fui inclusive contra, incluindo o nome do cidadão no SPC. Hoje nós temos cerca de 400 pessoas no SPC, né, por conta de um refis feito pelo antigo prefeito, que acaba prejudicando o município, privando o cidadão, inclusive, do crédito. E porque não pagou o ano passado, está com o nome negativado, não vai pagar esse ano, né? Então, de repente, e outra também, Vicente, que eu falei aqui várias vezes nessa casa, senhor presidente, que as lotéricas possam aplicar os juros, né? Que as lotéricas, que elas possam fazer isso, porque o cidadão vai na lotérica pagar, se atrasou um dia, você tem que ir na prefeitura para recalcular, né? Então isso cria uma dificuldade para o cidadão, né? Então essas são medidas simples, senhor presidente, que podem ser tomadas e que vão trazer esses recursos que de fato são da prefeitura. No mais, Vicente, de minha parte, quero agradecer sua presença aqui nessa casa, sempre solicitado, e também de forma
voluntária quando vem e também pela força da lei quando vem também, né? Isso prova, senhor presidente, vou terminar, que é inclusive uma das formas que essa casa exerce aí o controle externo, né? Então às vezes falta um pouco de conhecimento que algumas pessoas têm, são pessoas até inteligentes, mas falta um pouco de conhecimento no que seria isso. E a vinda quadrimestralmente aqui do Vicente mostra exatamente isso, né, que essa casa tem tomado essas providências. Mas quero agradecer a sua presença, é sempre prazer tê-lo aqui conosco. Com maior autoridade, vereador Marcos Antônio Leite Halfeld. Vicente, eu queria saber de você, se você está ciente desse dinheiro que foi repatriado agora, e que já foi feita uma divisão para os municípios. Como é que é o negócio? Eu não entendi a pergunta. Esse dinheiro que foi repatriado lá de fora, que veio, ele já foi dividido para os municípios. Você não tem conhecimento, vereador? Não tem, não tem conhecimento. Eu estive conversando com um colega meu, inclusive ele é contador também, administrador de empresa, e trabalha no ramo. Parece que para Caxambu tem uma importância de 1 milhão. Hein? Ele não falou a data, mas falou que já houve esse dividendo. Então, de acordo com o tamanho do município e tudo, que foi feita essa divisão. É lógico que tem município que vai receber 3, 4, isso aí vai indo. Como tem município que vai receber 600, 400. Então, ainda não é do seu conhecimento. Não, não. Infelizmente, eu não tenho conhecimento desse espaço. Ok, é isso que eu queria saber. Senhor Vicente, agradeço também, em nome da Câmara Municipal, todo o esclarecimento prestado, todo o apoio, né, e toda a educação e carinho que o senhor tem, não só com a Câmara, mas com o município de Caxambu. Digo ao senhor também que nós estamos aqui à disposição, caso seja necessário uma ajuda em prol de Caxambu por parte de nós vereadores. Seja sempre bem-vindo, muito obrigado por sua presença. Obrigado aos senhores. Depois eu peço que o senhor deixe um relatório para eu encaminhar as comissões pertinentes e a cada vereador que desejar ter uma cópia em mãos. Passamos agora ao pequeno e grande expediente com os vereadores inscritos. Vereador Clóvis Almeida. Senhor presidente, novos colegas, por presente, eu quero agradecer principalmente a equipe de obras do município de Caxambu. Depois de 4 anos de abandono específico ali na parte da região do Bosque, nós, com toda a estrutura ali da coisa, então está sendo feito o tapo-raco, foi pedi para o Carlão, pedi para a Secretaria de Obras, está sendo feito a recuperação, e tem vários moradores ali também, e por uma picuinha paralela do ex-prefeito municipal, a população daquele espaço penou porque eu morava naquele caminho. Infelicidade de quem tem pouco espírito, sujeito de espírito fraco, né? Que pensa nele, mas não pensa no coletivo, não pensa no estrutura de Caxambu. Como será uma pessoa esquecida com grande facilidade pelo município, logo a que a cidade começar a prosperar, será lembrado sempre como quem segurou o desenvolvimento, e eu falo isso com consciência, porque desde o primeiro dia sempre fui totalmente contra as suas atitudes, contra o seu jeito de ser, seu jeito de fazer, e gosto de lembrar, porque a memória às vezes é fraca, e a gente vai esquecendo desse furacão que passou na nossa cidade e nos deixou nesse caos apresentado pelo secretário de obras aqui nesse município, secretário de finanças aqui no município de Caxambu. Como vereador, dentro desse período, a gente analisa toda a estrutura da cidade com muita coerência, com posicionamento. Desde o meu primeiro pronunciamento, da minha primeira ata, pode ser lido qual foi a minha postura dentro do município de Caxambu. Uma postura coletiva, uma postura de cessão do meu trabalho como
como cidadão, desde que eleito, em bem e pró a comunidade, sem reversão nenhuma, de nenhum compromisso paralelo para a minha vida ou para a minha situação que eu encontro hoje. Tanto que isso pode ser encontrado em toda a minha prestação de conta, no meu imposto de renda, está lá quem eu sou, quem eu fui e quem eu estou sendo. Então o Caxambu precisa, com toda certeza, de um desenvolvimento. E eu quero agradecer ao pessoal da Secretaria de Obras, nesse sentido, não só por esse posicionamento lá nessa parte do bairro do Bosque, mas pela estrutura que tem colocado no município de Caxambu, de recuperação de pequenas coisas, de pequenos serviços, que foram tratados com mais carinho e com mais dedicação. Então a equipe do Carlão, a equipe da Secretaria de Obras, a equipe que tem trabalhado na Prefeitura para essa recomposição nesses últimos dias para a entrega da próxima administração, o meu agradecimento e principalmente o agradecimento que eu acho do cidadão caxambuense que é contribuidor, que paga imposto, que tem direito de ver a sua estrutura da cidade, como acabou de dizer o vereador, paga IPTU, tem o direito de ver a sua cidade com um desenvolvimento maior. Espero que a próxima administração ela encontre consiga, os próximos vereadores consigam trabalhar com uma administração pública no executivo, com a qualidade, com uma posição mais voltada à população de Caxambu e não voltada apenas ao compromisso pessoal. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcos Antônio Leite Ralph. Senhor presidente, nossos colegas, vereadores presentes, público em geral. Eu queria falar também a respeito do seu Carlos, que é o novo secretário de obras, que está desempenhando um papel muito importante na secretaria, uma pessoa educada, que a gente vai conversar, recebe a gente muito bem, está com muita disposição para trabalhar. Eu acho que isso é muito importante. Eu estive lá no Bosque hoje de manhã, até eu já comentei com o vereador Clóvis sobre isso. Isso que está sendo feito lá de tapa-buraco está ficando muito bom. E para um aviso também aos senhores vereadores, nós conseguimos mais 30 toneladas da fresa para, assim que terminar o Bosque e aquela rua ali do Santa Teresa, que vai no centro de convenção, isso, depois disso, ele pretende entrar no Vila Verde, que é um bairro muito prejudicado. Tem rua lá que está sendo intransitável. Então, é isso que eu queria informar aqui. Eu prometi para o prefeito Beto, queria ajudar. E até o dia 31, se Deus quiser, Deus me dê força, eu vou estar pronto para servi-lo da melhor maneira. Eu não estou servindo o Beto, não. Eu estou servindo o meu município, que é Caxambu. Pois não. Que eu pedi uma parte, que o senhor foi há 2 anos e pouco atrás, conseguiu esse material, para que para se for feito, a gente fez um traço de recuperação para que acontecesse isso no município e foi totalmente descartado, tanto pela administração como pelo secretário de obras da cidade do município de Caxambu, que virou as costas à recuperação do município em função de não querer atender que o senhor tinha arrumado esse material para fazer essa execução. Então o senhor testemunha, o senhor arrumou e no final das contas ainda fizeram até uma falta de educação para tirar aquele negócio lá, né? Pedindo isso, parabéns, porque isso é um trabalho que o senhor fez desde o começo, muito interessante, que conseguiu e que a gente está vendo agora que dá resultado. Se tivesse sido feito há 2 anos e meio atrás, poderíamos não estar nesse caos. Mas a males que é para bem, que se tivesse sido feito também, nós poderíamos ter um mal maior por mais tempo aqui nessa cidade. Muito obrigado. Precisou acontecer isso tudo para vir à tona essas coisas, né? Mas eu estou bastante satisfeito, porque eu estou servindo Caxambu, eu sou bairrista,
aqui não vai nenhuma crítica a quem não é da cidade, não. Mas eu sou daqui e sou bairrista. Eu encho a boca para falar que sou de Cacaúna. Então eu tenho, aqui, por defeito, eu tenho esse defeito. E vou continuar trabalhando para o município da mesma maneira como se estivesse aqui. Basta não precisarem de mim, porque se precisar eu vou estar às ordens. Eu não misturo as coisas. Obrigado, presidente. Vereador Marcos Alves, também quero fazer das suas palavras as minhas em relação ao novo secretário, não só de obras, mas também como de meio ambiente, o Carlão. Todos os vereadores aqui nesses 4 anos sempre teceram elogios dos mais diversos e exaltaram a qualidade desse servidor público, que na minha opinião realmente merece esse reconhecimento, realmente merece esse cargo e é competente para exercê-lo com muita propriedade, né? Até abrindo um parênteses, um funcionário público também veio me indagar, falando, você como presidente, você tinha que barrar os vereadores. Eu não sou um tirano, eu não sou um ditador, nós temos leis que regem essa Câmara Municipal, como foi feito com a recomendação do Ministério Público, essa nova lei das diárias, que diz que deve ser estabelecida em plenário, e o plenário nesse ano sempre foi soberano. Eu posso não concordar, mas respeito e permaneço, né, com a minha opinião. Como disse o vereador Clóvis, se não fosse presidente, tomaria a mesma atitude que os vereadores que discutiram o requerimento tomaram. Vereadores, nós na próxima segunda-feira será ponto facultativo, em virtude do feriado do dia 5º, ou do dia 15, e mais uma vez ressaltando que aqui nós somos 11 e não 1, quero propor em plenário que a nossa reunião ordinária seja realizada no dia 15, quinta-feira, às 19 horas, dia 17 horas, quinta-feira, às 19 horas e 30 minutos. Bem informado pelo nosso chefe de gabinete, Carlos Galvez, dia 17 tem um fórum participativo no Palace Hotel. Seria importante não só a presença dos vereadores atuais, como os futuros vereadores e os vereadores reeleitos dessa casa. Então eu passo a plenário novamente a possibilidade de ser feita no dia 16 às 19 horas e 30 minutos, quarta-feira. Está em discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, aprovado por todos. E a nossa próxima audiência pública também, dia 23 de novembro, quarta-feira, onde será debatida a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2017. Os vereadores concordam? Aprovado também a audiência pública para essa referida data. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão, saudando o Pavilhão Nacional.